informar sobre os eventos do Unipan? Então fique ligado aqui no Conexão Unipan ou acesse www.unieventos.unipan.edu.br. De 20 a 22 de abril, acontece no ginásio do Unipan a 4ª Copa Unipan de basquete sobre rodas. Dia 31 de março, os alunos do 5º período do curso de Publicidade e Propaganda promovem mais uma edição do projeto A Hora do Planeta, das 19h30 às 22 horas, no Galpão do Produtor Rural. Dia 31 de março também acontece às 19 horas no Teatro Municipal Leão de Formosa a solenidade de recomeço do projeto Andarilhos de Tupã. Dia 3 de abril, às 20h30 horas no Teatro Municipal Leão de Formosa, mais uma edição do concerto Terra Sem Sombra. E para os professores de Patos de Minas e de toda a região, o Unipan já prepara a 14ª semana de História, Letras e Pedagogia. E hoje, no quadro Comportamento, o professor Henrique Miranda irá abordar o tema sexualidade. Olá, que bom estar com vocês novamente aqui no nosso Conexão Unipan, no quadro Comportamento. Hoje me pediram para falar sobre a sexualidade. E eu me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto, afinal de contas é um assunto ao qual eu tenho me dedicado nos últimos anos a estudá-lo. Todos nós sabemos que a sexualidade ela é parte vital das nossas vidas. A sexualidade ela é um aspecto da nossa vida e um aspecto importante. Quem começou a estudar isso pela primeira vez foi Freud ao desenvolver a psicanálise. Na psicanálise, ao ler os escritos de Freud, fica muito claro para nós o tanto que a sexualidade é importante no desenvolvimento da nossa vida. Infelizmente, durante muitos anos, a discussão sobre a sexualidade esteve voltada apenas para o aspecto reprodutivo. E isso empobrece muito a sexualidade. A sexualidade, no aspecto reprodutivo apenas, ela é muito animalesca, né? Nós, humanos, não nos diferenciamos muito dos demais animais nesse aspecto. Agora, a sexualidade vista como expressão de você, expressão do seu carinho pelo outro, expressão dos seus sentimentos, ela sim transcende, vai além da questão biológica da sexualidade, e aí sim ela se configura como a sexualidade humana. Sem contar que a sexualidade humana também está relacionada ao prazer. É uma fonte de prazer e de realização para nós humanos. A sexualidade ela é um tema tão importante e é um aspecto tão fundamental das nossas vidas que ela foi incluída, inclusive, nos currículos escolares. Hoje, as crianças, desde cedo, já começam a trabalhar questões referentes à sexualidade. Por isso, muito cuidado. Essa história de contar para as crianças que elas vieram de cegonhas ou que elas nasceram em pés de repolho, isso hoje não cola muito. A criança já tem uma certa noção de que ela nasceu da junção carnal de dois seres. Quando a gente fala de sexualidade, é muito importante nós distinguirmos 3 aspectos da sexualidade humana, que são o sexo, o gênero e a orientação sexual, que não são a mesma coisa e necessariamente não se correspondem. O sexo, ele é definido geneticamente, né? O sexo, você tem o sexo é macho ou fêmea. Se nasce com ovário, é fêmea. Se nasce com testículo, é macho. Se nasce com os dois, é hermafrodita. Isso é sexo, é definido biológica, geneticamente, ok? Você tem depois um outro aspecto da sexualidade, que é o gênero. O gênero é definido culturalmente. Você tem o gênero masculino e feminino, que são aqueles papéis que você desenvolve na sociedade a partir da sua sexualidade. Nem sempre existe correspondência entre o sexo e o gênero. Você tem, por exemplo, pessoas, rapazes, extremamente afeminados, com comportamento de gênero feminino, mas que são rapazes e nem por isso são homossexuais. Você tem moças com comportamento extremamente masculinizado, são moças, são mulheres e também nem por isso são homossexuais. Porque quando a gente fala de homossexualidade, e eu quero deixar bem claro aqui, que hoje se usa o termo homossexualidade, heterossexualidade,
bissexualidade. Você não fala mais bissexualismo, homossexualismo ou heterossexualismo, porque esse ismo ele remete à doença. E desde a década de 1975, a homossexualidade, a bissexualidade foram retiradas do CID, que é o Código Internacional de Doenças. Bom, aí o que acontece? Você tem a orientação sexual, que pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Só relembrando, homossexual, atração pelo mesmo sexo, heterossexual, atração pelo sexo oposto e bissexual, atração por ambos os sexos. As pesquisas mais recentes parecem demonstrar, porque em ciência as coisas são transitórias, as pesquisas atuais parecem demonstrar que a orientação sexual também é definida geneticamente, mas parecem demonstrar. Eu estou falando que parecem e estou falando com muito cuidado, por quê? Porque o desenvolvimento da sexualidade ele é extremamente pessoal. Em algumas coisas coincide, sim, mas ele é pessoal. Cada pessoa é um universo. Esses universos, que somos nós as pessoas, eles possuem coincidências, mas eles também possuem discrepâncias enormes. Cada pessoa, no exercício e no desenvolvimento da sua sexualidade, passa por um processo diferenciado. O que vale a pena a gente lembrar, e é importante, é que a sexualidade se desenvolve ao longo da nossa vida, do momento em que nós somos concebidos até o momento em que morremos. Bom, depois que morremos já é uma discussão que cabe à religião e não a nós aqui. Mas durante toda a sua vida, a sua sexualidade ela é construída. As experiências, as emoções, tudo aquilo que você vive durante a sua vida contribui para a construção da sua sexualidade. O importante é nós entendermos que a sexualidade para o ser humano é uma fonte de prazer, é uma fonte de realização e tem que ser vivida de maneira plena. É isso daí. Espero ter ajudado vocês nesse programa de hoje e conto com a participação de todos no próximo encontro. Um forte abraço e até lá. Vamos agora à Dica Cultural com o professor Altamir Fernandes. Olá, pessoal. Dica Cultural da semana no Conexão Unipan. Professor Altamir. Sou uma pessoa muito apaixonada com o cinema, com a música e com a literatura. E principalmente apaixonado com a música mineira. Por isso, agora, na comemoração dos 40 anos do Clube da Esquina, está sendo relançado o livro Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina, de Márcio Borges, esse importante escritor e músico de Belo Horizonte. Dentre as várias histórias que são contadas aqui nesse livro, está a história do grande compositor Milton Nascimento, mais conhecido como Bituca. O livro trata da juventude dos anos 60, dos anos 70, exatamente nesse período mais negro da ditadura brasileira. Aqui tem as histórias de várias músicas, como que essas músicas foram compostas, e até Patos de Minas, na página 68 desse livro, aparece, quando um músico de Belo Horizonte, do Clube da Esquina, esteve num parque de exposições, quando da eleição de uma rainha nacional do milho. Então, vale a pena conferir Clube da Esquina, de Márcio Borges. Nas entrelinhas deste livro, Os Sonhos Não Envelhecem, Histórias do Clube da Esquina, o autor Márcio Borges conta com extrema habilidade a história do movimento cultural de jovens mineiros que correu o mundo. Uma história da juventude brasileira tolhida pelo regime militar, mas que não deixou de sonhar. É muito prazeroso acompanhar as histórias da composição de músicas importantes como Travessia, Paulo e Bebeto, Clube da Esquina, dentre outras. O livro descreve ainda o processo criativo que envolveu Milton, Márcio, Lô Borges, Beto Guedes, Wagner Tiso, dentre outros. É uma obra comovente, sensível, capaz de fazer vibrar e chorar. É um livro extraordinário, misto de romance de geração e memórias de um Brasil conturbado e trágico, mas culturalmente muito rico. O que foi o Clube da Esquina? A capital mineira, Belo Horizonte, durante as décadas de 1960 e 70, foi o cenário ideal para o encontro entre os personagens que viriam fazer parte do Clube da Esquina e para a criação de uma nova musicalidade que carrega a densidade barroca, que flerta com o jazz,
que namora a batida harmoniosa do violão da bossa nova, que acompanha o batuque rimado do congado e se deixa levar pelas guitarras do rock progressivo. O Clube da Esquina foi liderado pela voz de Milton Nascimento. Esquina como a do cruzamento entre as ruas de Divinópolis e Paraisópolis, no bairro Santa Teresa. Esse bairro onde morava a família Borges e que abrigou grande parte das reuniões entre os membros e demais convidados do Clube da Esquina. Este livro de Márcio Borges é para quem gosta de música, para quem gosta de história, para quem gosta de sonhar. Neste mês de março de 2012, nós estamos comemorando também os 40 anos do lançamento do famoso LP Clube da Esquina, de autoria de Milton Nascimento e Lô Borges, que na época tinha apenas 17 anos. Esse álbum é um divisor de águas na história da MPB no Brasil. Este álbum possui 21 faixas de músicas extremamente importantes e nós iremos ouvir agora um fragmento de uma bela canção que é para Lennon e McCartney. Porque vocês não sabem do lixo ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental, não precisa medo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas duas dicas culturais. Procure ler o livro do Márcio Borges, Os Sonhos Não Envelhecem, e procure também ouvir este álbum com 21 canções importantes e marcantes na história da música popular brasileira. Até a próxima!